Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um comentário que o Pirula fez e que eu concordo 100%, ok? Que é sobre o ensino do criacionismo em aulas de ciência, ok? O Pirula diz no vídeo dele sobre a Arca de Noé que não é correto, olha só, ensinar criacionismo em aula de ciência, porque, por exemplo, o biólogo não vai estar preparado para ensinar sobre o criacionismo cristão ou qualquer outro tipo de criacionismo. Eu concordo 100%, você não tem que ensinar criacionismo em aula de biologia, ok? Perfeito? Não deve. Agora, vocês percebem que darwinismo é criacionismo? Não tem o criacionismo nórdico do Pirula, não tem o criacionismo cristão, não tem o criacionismo, sei lá, indiano, coisas do tipo. Também tem o criacionismo do Darwin. O Darwin inventou uma teoria criacionista, o criacionismo do Darwin, aonde um grilo pode virar um elefante, é só esperar 1 bilhão de anos. O quê? Aí vai vir um biólogo aqui. Não. Darwin não disse que um grilo vai virar um elefante. Não, é verdade. Ele disse que uma ameba vai virar um elefante. Tanto faz. Ele disse que uma ameba vai virar um elefante, um macaco, um grilo. Se uma ameba vai virar um elefante, em questão de bilhões de anos, eu posso muito bem dizer que um dos parentes da ameba era um grilo e que esse grilo virou elefante. Não faz diferença nenhuma, ok? Afinal de contas, os animais não existem mais, aqueles antepassados, não é isso, segundo Darwin? O darwinismo, vamos dizer assim, a teoria criacionista do Darwin, ok? É o grande conto de fadas. A questão é, por que ensinar o conto de fadas do Darwin em aula de ciência, ok? Eu tenho um vídeo aqui onde eu falei sobre isso já. Eu acredito que o criacionismo a gente pode ensinar sim na aula de religião, e a aula de religião tem que ter nas escolas. Agora, ensinar criacionismo do Darwin de uma pessoa em aula de ciência só porque a pessoa aprendeu na faculdade, isso é palhaçada. Afinal de contas, isso não é ciência. Tem provas que um grilo pode virar um elefante só esperar 1 bilhão de anos? Tem alguma prova aí? Não, né? Difícil, hein? Difícil. Inclusive, eu gostaria de dar uma dica pro pessoal do canal lá do Blá Blá Logia, né? Onde eles fazem blá blá blá, né? Eles mostraram vários tipos de criacionismo cristão, hindu ou escambau. Que tal falar sobre o criacionismo de um homem, Darwin? Que tal? Isso é bacana pra caramba, meu. Afinal de contas, né? Tem o criacionismo onde todos os cristãos, boa parte deles acredita. Tem o criacionismo onde um monte de gregos acredita, ou de hindus. E tem o criacionismo inventado por um homem, Charles Darwin. Uau! Esse é demais, hein? Onde um grilo pode virar todos os animais da face da Terra. Um grilo não, desculpa, uma ameba, alguma coisa bem menor do que um grilo, não é verdade? Existe fantasia maior do que essa? Um grilo virando um elefante, um grilo virando um macaco, um grilo virando ser humano. Ah, esqueci, não era grilo, era uma ameba. Muito menor. Esse tipo de fantasia da ciência de hoje que eu não entendo. As minhas filhas têm aula de biologia aqui nos Estados Unidos, sabe o que elas aprendem? Vou dar uma dica aí para os biólogos. Elas aprendem sobre os órgãos que nós temos no nosso corpo, certo? A função desses órgãos. Elas aprendem sobre características de vários animais. Outro dia minha filha veio me falar sobre características do louva-a-Deus, né? Como é que se reproduz, etc. Tal. Outro dia veio me falar sobre vários animais, coisas da natureza, coisas do nosso mundo, certo? Do nosso dia a dia, o que a biologia devia fazer. Não ensinar criacionismo de um louco. De um louco! Só isso, que é isso? Parar as crianças e falar o seguinte: ó, criançada, todo mundo veio do grilo. Essa teoria de um louco, Charles Darwin. E a ciência chegou à conclusão que o Darwin estava certo. Sei. Da onde? Cadê a evolução? Mostra ela funcionando pra gente. Ah não, mas é que demorou bilhões de anos. Tá, então você tem que comprovar? Não tem, então não é ciência. Agora, como os órgãos funcionam, é ciência.
Como os seres se reproduzem é ciência. O louva-a-Deus, o elefante, quantos filhotes um elefante tem, quanto tempo demora a gestação de um elefante, de um louva-a-Deus, ou de qualquer... de um louva-a-Deus, no caso, são os ovinhos, né? Quanto tempo demora para nascer os animais, os insetos, as aves, e assim vai. Isso é biologia. Não ensinar a teoria de um louco, Charles Darwin. Não faz sentido nenhum, certo? Bom, esse é meu comentário sobre ensinar criacionismo. Nada de ensinar criacionismo, ok? Na aula de ciência, concordo com o Pirula. Nem o criacionismo do loucão, do Charles Darwin. Não. Nada de criacionismo, nem o do Darwin, tá? Pega o criacionismo do Darwin e põe no Darwin, ok? Agora, só um comentário para ensinar um pouquinho de teorias tectônicas. Sobre ser absurdo um conto de fadas, a água ter coberto a terra. Olha só. Existe uma teoria, o Pirula falou durante 1 segundo dessa teoria, e falou que a Terra já esteve coberta por gelo. Existe uma teoria geológica que chama Snowball Earth, onde chama teoria Terra Bola de Neve, onde a Terra, todo o planeta, virou uma bola de gelo. Foi coberto por gelo, ok? Perfeito. Agora, a Terra pode ser coberta por gelo, que é água no estado sólido. Só que ela não pode ser coberta com água, com a mesma água do gelo. Não pode. Isso não pode, hein? Não é verdade? Poxa, tá precisando se aprofundar em geologia um pouco. Teoria da hidroplaca. Teoria da hidroplaca tá aí, certo? Tem pesquisadores que falaram sobre a teoria da hidroplaca, ok? E a teoria da hidroplaca mostra, sim, é razoável a Terra ter sido coberta por água. Agora, isso explica outros fenômenos geológicos que a teoria convencional não explica. Por exemplo, existe um tipo de rocha na superfície da Terra, em vários lugares do mundo, que se chamam ofiolitos. Ofiolito não é bem um tipo de rocha, é uma feição geológica. Imagine só, você pega um pedaço do assoalho oceânico, tá? Mais ou menos assim, 14 quilômetros por 50 quilômetros por 10 quilômetros. A gente não está falando de um bloco de rocha de 1 milhão de toneladas ou 1 bilhão de toneladas. A gente está falando de um bloco de rocha litosférico, tá? Uma litosfera oceânica. Um bloco de rocha enorme de 50 quilômetros por 14 quilômetros por 10. E você pega esse bloco de rocha e lança ele em cima da litosfera, da crosta continental, onde nós estamos. Então tem pedaços de crosta gigantescos, esses blocos gigantescos, que algumas vezes foram encaixados em falhas e outras vezes estão em cima da crosta continental. Como é que um bloco de rocha foi lançado para cima da crosta continental sem ter tido algo que empurrou aquilo com uma violência gigantesca? A teoria da hidroplaca explica isso muito bem. Muito bem. A teoria do Snowball Earth, lá do bola de neve, não explica ainda bem. Mas a teoria da hidroplaca explica. Na hora que saiu a água, pedaços enormes de rocha, de feições enormes, tá? Dezenas de quilômetros, isso a geologia conhece, foi lançado em cima da crosta continental, ok? Então assim, hoje a geologia aceita como algo normal essa teoria do dilúvio global? Ainda não, mas está em discussão sim. Tem pesquisadores discutindo isso, né? E, bom, isso é interessante, tá? Então assim, cobrir a Terra com gelo não é conto de fadas, não é verdade? Agora, cobrir com a mesma água do gelo é. Como é que a Terra se congelou? Como é que ela congelou? Bom, a teoria da hidroplaca explica a Terra bola de neve, parte dela, né? Não ela inteira assim, mas boa parte. E explica outras muitas e muitas coisas. Muito interessante essa teoria da hidroplaca. Então, mas voltando ao ponto número 1. Não devemos ensinar criacionismo nas escolas, concordo com o Pirula. Nem o criacionismo do Darwin, daquele malucão. Certo? A gente não pode ensinar o criacionismo do tiozinho da esquina, certo? Nem de uma religião gigantesca,
certo? Como o cristianismo ou como outras religiões. Mas não devemos ensinar o criacionismo do tiozinho da esquina, o Darwin. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.